Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Pela graça de Deus, vencemos uma semana na presença do Senhor, estudando a Sua palavra. Hoje nós concluímos o estudo da nossa lição dessa semana, que teve como título Dízimos e Primícias, e o verso para memorizar: o dízimo será santo ao Senhor. E nós vamos refletir nas últimas perguntas aqui da parte de sexta-feira. A primeira reflexão: que lição prática dos dias do Éden ilustra o princípio do dízimo? De toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, nela não devereis comer, porque no dia que comerdes, certamente morrereis. Foi a palavra do Senhor a Adão e Eva. E ali ilustra que o Senhor separou para si aquela árvore. Ali Adão poderia exercer a fé, a confiança no Deus Criador, não tocando naquilo que o Senhor separou para si. Isso é uma ilustração prática desde o Éden a respeito do dízimo. A segunda pergunta: como os hebreus reconheciam as exigências divinas antes de devolverem o dízimo aos celeiros de Deus? Como eles reconheciam? Eles devolviam o dízimo de tudo o que pertencia a Deus. E se acaso eles precisassem usar alguma parte daquilo que pertencia a Deus, eles devolviam, colocavam a quinta parte acima de tudo o que deveria. Então eles devolviam, vamos dizer na nossa língua, com juros. E eles eram fiéis. Eles entendiam que as exigências divinas deveriam ser satisfeitas e que Deus era o proprietário de tudo. A terceira pergunta: por que o sistema do dízimo é aplicável na época do Novo Testamento? Por quê? Porque o sistema do dízimo é um princípio perpétuo. É um princípio perpétuo. E ele não foi repetido, assim como não foi a lei do sábado, o mandamento do sábado, também não foi repetido claramente. Apesar de termos versos que falam, Jesus falando com os fariseus: vocês estão fazendo muito bem devolver o dízimo de tudo, mas vocês estão esquecendo o mais importante da lei. E Jesus nos diz hoje também: vocês precisam entender a espiritualidade da lei. A lei de Deus é o amor. E é isso que vale. Se você faz por amor a Deus, as almas, a sua obra, você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Então, o princípio do dízimo é perpétuo. A quarta pergunta: o que aconteceria se cada cristão devolvesse o dízimo fiel? Se cada cristão fosse fiel, hoje haveria 100 obreiros onde há só um. Teríamos obreiros mais qualificados, igrejas mais bem assistidas, mais almas para o reino de Deus. Portanto, quando nós sonegamos o dízimo, nós estamos roubando a Deus. Aqui teve uma nota que usou a palavra assaltando os recursos de Deus. E por isso a obra está atrasada e muitos não têm ouvido a mensagem. Portanto, é uma responsabilidade nossa de pregar o evangelho devolvendo os nossos dízimos. O que aconteceria se cada cristão devolvesse um dízimo fiel? Muita bênção. Bênção para o cristão que devolve. A fé aumentada, prosperidade espiritual, prosperidade financeira. Bênção para a obra de Deus, que teria muito mantimento na sua casa, mas obreiros seriam colocados para trabalhar. E muitas outras almas, muito mais almas, seriam agregadas ao reino de Deus. Portanto, fica aqui o apelo para nós, de quem é a responsabilidade da obra avançar, de quem é a responsabilidade que o evangelho seja levado a todo mundo. É minha, é sua. Precisamos devolver aquilo que pertence ao Senhor. Não podemos roubar ao Senhor, assaltar o Senhor nos seus recursos, que Ele separou para Ele, para que a obra possa avançar aqui nessa terra. Se eu for infiel, se você for infiel, tenha certeza que a obra vai avançar também, porque Deus chamará pessoas fiéis no tempo certo. A obra não ficará sem fazer, mas enquanto isso não acontece, vai rastejando, capengando. Mas Deus quer que a gente cresça em todas as áreas da nossa vida, quer que a obra dele se expanda. Pessoas fiéis serão chamadas para
contribuírem, colaborarem com Deus na pregação do Evangelho. E os infiéis serão amaldiçoados. Mas nós somos chamados para sermos fiéis. Somos uma geração eleita, chamada, escolhida, para colaborarmos com Deus nessa grande missão de salvar almas. Que Ele nos abençoe. Que essa lição fique guardada em nosso coração. E que estudemos mais e mais. Tem muitos textos. O livro Conselho sobre Mordomia está cheio de mensagens a esse respeito. Se você tem alguma dúvida, busque ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Não pergunte apenas a homens. Não vá apenas pelo que a igreja prega. Ela prega a verdade, mas você precisa crer por você mesmo, porque o Espírito Santo, ele quer revelar na sua mente essa verdade de tal forma que ela queime em seu coração e você sinta o prazer, o privilégio de contribuir com o Senhor na obra da salvação das almas, contribuir com a obra de Deus, com os dízimos que pertencem ao Senhor e as ofertas alçadas que representam a sua gratidão, o seu reconhecimento da liberdade que você alcançou no Senhor, de você hoje ser um filho de Deus, uma filha de Deus e poder contribuir com essa obra tão maravilhosa. E nos céus viveremos para sempre com Ele. Receberemos a recompensa daquilo que temos feito aqui, mas Ele já quer nos abençoar aqui. Receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe. Foi um prazer estar com vocês nessa semana.